Fala galerinha do primeiro ano do sétimo AD, aqui é o professor Alisson Farias para mais uma aula de biologia com vocês. Hoje nós vamos abordar questões sobre as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin. Então pessoal, nossa aula está recheada de evolução e para começar a nossa aula de hoje, vamos aí para a nossa vinheta querida do nosso canal. Solta a vinheta aí, vinheta aí. Então pessoal, vamos falar aqui sobre a evolução. Então, a evolução é um processo em que os seres, no decorrer do tempo, eles vão sofrer mudanças, transformações, e esses processos de mudança e transformação nós vamos chamar de evolução. Sobre a evolução, nós temos aí dois cientistas que defendem a evolução desde o início, que é o Darwin e Lamarck. E exatamente sobre as ideias que eles tiveram sobre a evolução que nós vamos falar hoje. As ideias deles, elas têm a parte que elas vão estar concordando e tem parte em que as ideias deles vão ser diferentes sobre a evolução. Primeiro vamos falar sobre no que elas concordam. Então, tanto para Darwin quanto para Lamarck, eles acreditavam que a evolução ela depende dos seres vivos interagirem com o ambiente. Então o ser vivo interage com o ambiente e disso pode ocorrer evolução. Tanto para Darwin quanto Lamarck isso era certo. Agora, o que é que tem de diferente na ideia dos dois? O Darwin acreditava na seleção natural. Ele dizia o seguinte: existia que a natureza selecionava os indivíduos que estavam mais adaptados às condições daquele ambiente. Então, se aquele ambiente estivesse frio, existiam vários indivíduos vivendo lá, alguns diferentes dos outros, e que aqueles que estivessem mais adaptados ao frio sobreviveriam. Quem não tivesse adaptado ao frio não passaria no teste, e isso poderia resultar na morte deles. Então a natureza ela impunha determinadas condições. Quem está adaptado para Darwin sobreviveria, ou poderia não estar adaptado e isso poderia levar até a morte daquela espécie. Para Lamarck, a evolução das espécies ela depende de dois fatores. Primeiro, o que ele chamava de lei do uso e desuso, que era o quê? Que era dizer que nessa interação com o ambiente, os seres iriam usar uma parte do seu corpo, um órgão, por exemplo, com mais frequência ou com menos frequência, e que esse uso ou desuso, no caso o desuso é porque não usariam, poderia levar ou fazer com que esse órgão desenvolvesse ou atrofiasse. Mais à frente eu vou dar um exemplo sobre isso.
E a segunda lei que ele defende é a lei dos caracteres adquiridos, que era interligada com essa primeira. Ou seja, ele dizia que ao adquirir essa característica pelo uso ou deixar de ter essa característica, tá, pelo desuso do órgão, da parte do corpo, do ser, isso poderia ser transmitido, esse caractere, essa característica adquirida poderia ser transmitida para os descendentes, tá? Isso que Lamarck acreditava. Vamos aqui ao exemplo, tá? O exemplo é um exemplo clássico, que é o exemplo do pescoço comprido da girafa, algo que intrigava tanto a Darwin quanto a Lamarck. Seguindo as ideias deles diferentes, vamos colocar as devidas explicações para o pescoço comprido da girafa. Vamos falar de Darwin primeiro. Como Darwin acreditava na seleção natural, que dizia que no ambiente poderiam viver vários indivíduos diferentes, tá? Ou seja, aqui dentro da espécie da girafa iriam existir girafas com tamanhos e comprimentos de pescoço diferentes, e que a natureza colocou uma situação em que no ambiente daquelas girafas estava faltando comida, e aí a única fonte de alimento ficaria mais restrita à copa das árvores. Então, aquelas espécies de girafa que tinham o pescoço comprido eram as que conseguiriam alcançar essa copa das árvores, tá? Se alimentar e passar essa característica para os seus descendentes, tá? Os seus filhos. Então, dessa forma que Darwin explicava pela lei da seleção, tá? Pela seleção natural, tá? Ele acreditava. Já o mesmo exemplo do pescoço comprido da girafa, Lamarck explicava como nós já vimos, a lei do uso e desuso, e também a lei dos caracteres adquiridos. Pela lei do uso e desuso, ele dizia que as girafas todas tinham, tá, o pescoço do mesmo tamanho, e que o fato de não ter alimento disponível em abundância lá no meio, só ter na copa das árvores, fez com que elas tivessem que esticar o pescoço, tá? Usar, no caso, o órgão que seria o pescoço. Como teriam que usar isso muitas vezes, acabou que desenvolvendo, tá? Aumentando aqui o comprimento do pescoço, e mais, como o caráter adquirido poderia ser transmitido para o descendente, é que essa característica do pescoço comprido ela foi transmitida para os descendentes, tá? Tá, dessa forma que Lamarck explicava. Nós vimos que atualmente nós vemos que essa ideia ela ficou ultrapassada, né? Porque seria o equivalente a dizer que o indivíduo fosse para a academia, passasse horas malhando, adquirisse músculos, e ao ter um filho, um descendente, ele já tinha que nascer com essa característica que já vinha do pai, né? Tinha que nascer com aqueles músculos, né? Então nós vemos que é algo bem, no caso, inviável, né? Não pode acontecer, tá? Então a ideia do Lamarck ficou um pouco para trás aí. Mas vamos lá. Primeiro, em relação à evolução dos seres vivos, podemos destacar duas ideias defendidas por cientistas. Então são esses dois aí, Lamarck e Darwin. Primeiro, a primeira ideia, transmissão dos caracteres adquiridos. Segunda ideia, seleção natural. Podemos afirmar que as teorias acima apresentam ideias de: letra A, Darwin, tanto na primeira quanto na segunda. Letra B, Lamarck, tanto a primeira quanto a segunda. Letra C, Darwin, a primeira e de Lamarck a segunda ideia. Letra D, Lamarck a primeira e Darwin a segunda. Então, isso aqui está bem claro, nós acabamos de falar
A transmissão da característica adquirida era uma ideia pertencente a Lamarck. Então Lamarck é a primeira e seleção natural já é uma ideia proposta por Darwin. Então Lamarck é a primeira e Darwin a segunda. Ok? A segunda questão, uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck é que a adaptação resulta, letra A, do sucesso reprodutivo diferencial, letra B, de uso e desuso das estruturas anatômicas, letra C, da interação entre os organismos e seus ambientes, letra D, da manutenção das melhores combinações gênicas. Então, no que eles, as duas teorias, a de Lamarck e a Darwin, no que elas têm em comum, Falei para vocês, Elas têm em comum aquilo que elas acreditavam, tanto na teoria de um quanto da outra, é da interação que existiria entre os organismos com o ambiente. E essa interação do organismo, do ser, com os ambientes, é que isso poderia resultar numa adaptação, tá? Então é letra C. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Caso tenham gostado do vídeo, deixa o like aí no canal para fortalecer. E se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.